Existe um autor que eu amo profundamente, que eu amo cada palavra que ele escreve. Seu nome é José Luiz Passos. Eu o conheci na estreia do seu primeiro romance. Eu conheci a sua obra, não o conheci pessoalmente, chamada Nosso Grão Mais Fino. Depois de alguns anos, ele soltou um livro chamado Sonâmbulo Amador, que foi vencedor do prêmio Portugal Telecom, na época ainda chamado de Portugal Telecom, agora é Prêmio Oceanos. Ele causa aí um frisson nos americanos e nos estudantes da universidade para saber mais do Brasil, para levar um pouco do que é nosso. E este homem, de repente, esse ano, através de um conto que ele escreveu na Granta, na última Granta, a Granta Traição, parênteses, Alfaguara, volte a fazer a Granta, somos todos órfãos da Granta. E através desse conto, que está na Granta Traição, lhe deu a ideia de escrever um livro sobre o Floriano Peixoto. É um livro com algumas histórias entrelaçadas, a história dele, pegando fatos peculiares da vida do Floriano Peixoto, que foi o nosso segundo presidente, o nosso primeiro vice, que acabou por assumir o poder, e intercalando com a história de uma cozinheira, já nos anos 2013, que trabalha na casa de um advogado que a defendeu numa causa trabalhista, e durante um jantar que ela está preparando, tal advogado, seu filho, um professor, começam a acontecer as grandes manifestações de 2013. E eles vão para esse protesto todos juntos. E ela tem uma observação a respeito disso. E no meio de tudo isso, ele consegue permear com discursos célebres, tem alguns discursos do Napoleão, discursos do próprio Floriano Peixoto e os discursos mais recentes da Dilma, começando de 2013 até o último discurso dela. É uma coisa fabulosa, é um negócio que deixa a gente arrepiado. A história é iniciada quando o menino Floriano Peixoto, nascido em Alagoas, em condições bastante obscuras, porque ele foi criado por um tio, que ninguém sabe se era realmente tio dele, se era pai, é uma história aí meio nebulosa. Ele tem interesse em teatro e ele começa contando uma peça sobre o Napoleão que o menino tá atrás. E foi uma figura que sempre chamou a atenção dele, né? Que sempre puxou a figura do Napoleão, uma figura muito emblemática. E o Floriano Peixoto teve uma formação militar, lutou na Guerra do Paraguai, em várias outras resistências naquele começo muito incipiente de república. Ele foi vice do Deodoro da Fonseca, acabou sendo o nosso segundo presidente, porque o Deodoro abdicou, então ele assumiu como presidente. A gente começa a nossa democracia como uma democracia militar e logo Floriano Peixoto, depois de segurar muitas coisas que aconteciam no Brasil, muitos movimentos, tanto republicanos quanto monárquicos, ele acaba passando a presidência para um civil. E ele é um homem de vida muito interessante, pouco conhecida. E o José Luiz Passos, ele esmiuçou bastante a vida dele para fazer isso. Então ele pegou os detalhes mais específicos, os detalhes mais curiosos e colocou. Não deixando de falar da Guerra do Paraguai, onde o Floriano Peixoto lutou durante 5 anos ininterruptos, não utilizando o benefício que ele podia ter de voltar para sua terra, fosse onde estivesse a sua mulher, ou fosse para Alagoas. Ele nunca saiu da frente de guerra, ou em outros momentos. Ele era um homem muito duro, muito belicoso, tentando ter um temperamento justo o quanto é possível dentro dos homens duros. E a gente tem um paralelo de um vice que assumiu a presidência. Condições bastante diferentes do ano de 2016, digamos em condições legais, né, de 2016, sem passar por nada tão obscuro, por nada tão ilegal, para quem gosta da palavra como eu gosto, sem dar um golpe em ninguém. Floriano pegou de maneira legítima essa presidência, em um tempo em que as pessoas elegiam de forma separada o presidente do vice-presidente. Então ele fazia oposição ao Deodoro da Fonseca, mesmo assim, quando o Deodoro abdicou, ele assumiu. Ele começa a entrelaçar com outras histórias. A outra personagem central do livro é uma cozinheira que mora no Rio de Janeiro,
também de origem alagoana. Ela trabalha na casa de um advogado que a defendeu numa causa trabalhista. Ela passou a trabalhar com ele faz muitos anos. Ele vive com o filho, é viúvo. E nesse jantar em especial, um professor está jantando na casa deles. Ele tá passando um tempo lá. Ele a convida para sentar com eles. Eles começam a ver as grandes manifestações, o começo das grandes manifestações de 2013, que eram manifestações livres, que reivindicavam coisas do próprio cidadão, e essas próprias manifestações seriam livros à parte, ao invés de fazer esses livros babacas, né, de blogs, de youtubers e de guardanapos colados com poemas. Poderiam pegar as coisas que as pessoas escreviam, as belas coisas que eram escritas, reivindicadas e desejadas naquele tempo, e foram mortas, né? E foram tomadas por uma coisa completamente diferente. Agora a gente vive um momento muito mais difícil. E pela visão da cozinheira, a gente começa a enxergar um pouco da resistência da Dilma Rousseff e também da queda dela, como ela foi sistematicamente atacada até chegar ao fim. E o livro chega até o fim do seu mandato. Então ele faz muitos fins. Ele dá o fim ao Floriano Peixoto, a outros personagens históricos, e ele mostra o triste fim da nossa presidente Dilma Rousseff. No mais, eu posso dizer que o Marechal de Costas acabou de ser lançado, está em todas as livrarias e é um livro que vale muito a pena ser lido. Uma grande tacada da Alfaguara para esse final de ano. Obrigada por existir, Alfaguara. Eu fico muito feliz que vocês publiquem, mas voltem a publicar a Granta. Eu sinto muita falta da Granta. Sinopse em 3 palavras do livro é: vigor, panorama e traição. Boa leitura. Até o próximo Literatórios. Tchau, tchau. Serei julgada antes do julgamento do ex-presidente da Câmara, acusando de ter praticado gravíssimos atos ilícitos e que liderou as tramas que alavancaram as ações voltadas à minha destituição, ela disse. Ironia da história? Viola-se a democracia e pune-se uma inocente. Estamos a um passo de consumação de uma grave ruptura inconstitucional. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. Senhoras e senhores senadores, do que sou acusada? Quais foram os atentados à Constituição que cometi? Quais foram os crimes hediondos que pratiquei? Nesses meses me perguntaram inúmeras vezes por que não renunciava para encurtar este capítulo tão difícil da minha vida. Jamais o faria, porque tenho compromisso inarredável com o Estado democrático de direito. Jamais o faria, porque nunca renuncio à luta. Confesso a vossas excelências, no entanto, que a traição, as agressões verbais e a violência do preconceito me assombraram, mas foram superadas pela solidariedade, pelo apoio e pela disposição de luta de milhões de brasileiras e brasileiros pelo país afora. Por meio de manifestações de ruas, reuniões, seminários, livros, shows, mobilizações na internet, nosso povo esbanjou criatividade e disposição para a luta contra o golpe. As mulheres brasileiras têm sido, neste período, um esteio fundamental para a minha resistência. Me cobriram de flores e me protegeram com sua solidariedade. Dilma disse: caçar em definitivo o meu mandato é como me submeter a uma pena de morte política. Este é o segundo julgamento a qual sou submetida, em que a democracia tem assento, junto comigo, no banco dos réus. Na primeira vez fui condenada por um tribunal de exceção. Daquela época, além das marcas dolorosas da tortura, ficou o registro em uma foto da minha presença diante dos meus algozes, num momento em que eu os olhava de cabeça erguida, enquanto eles escondiam os rostos, com medo de serem reconhecidos e julgados pela história. Hoje, 4 décadas depois, não há prisão ilegal, não há tortura. Meus julgadores chegaram aqui pelo mesmo voto popular que me conduziu à presidência. Hoje só temo a morte da democracia, pela qual muitos de nós, aqui neste plenário, lutamos com o melhor dos nossos esforços. Não nutro rancor por aqueles que votarão pela minha destituição. E neste momento quero me dirigir aos senadores que, mesmo sendo de oposição a mim e ao meu governo, estão indecisos. Lembrem-se que no regime presidencialista e sob a égide da nossa Constituição, uma condenação política exige obrigatoriamente a ocorrência de um crime. Por isso, ela disse, faço um apelo final a todos os senadores.
não aceitem um golpe e que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira. Votem sem ressentimento. O que cada senador sente por mim e o que nós sentimos pelos outros importam menos neste momento do que aquilo que todos sentimos pelo país e pelo povo brasileiro. Política não é um jogo de desafetos. Peço, ela falou, que votem pela democracia. Muito obrigada.